Como é bom poder adorar o Senhor, como é bom fazer parte da família daqueles que conhecem a Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo, outra versão traz, nem se atemorizem. Jesus está dizendo que Ele, por ser o príncipe da paz, Ele, por ser o Deus encarnado, aquele que reina em paz no meio da família que Ele comprou com o teu sangue, a essência da vida, da palavra de Deus, se faz presente nos detalhes também. Bateram no rosto do príncipe da paz, cuspiram no rosto do príncipe da paz, e às vezes a gente se coloca num patamar de sobriedade, de eu sou bonzinho, eu mereço isso e aquilo outro. Nós não merecemos nada. Precisamos entender quem é Jesus, o que Ele fez e o que eu posso fazer com a ação do Espírito Santo, para que a minha família possa viver em paz. Mas para isso, amados irmãos, a gente precisa entender o que é santificação. Ah, pastor, já escutei muito a esse respeito. Santificação significa ser separado, significa fazer as coisas que agradam a Deus. Ser santo significa ser separado. A santificação é um processo, e nós estamos no processo. Lembra o que o apóstolo Paulo falou aos irmãos em Filipos? Lá em Filipenses, no capítulo 1, ele disse: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. A obra não terminou ainda. A santificação é um processo, e é um processo muito importante para a restituição da paz na família. E para isso a gente tem que entender desse assunto, porque senão vamos apenas saber e não vamos praticar. Abram suas Bíblias em João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15, 16 e 17. Jesus Cristo, e muitas versões bíblicas trazem como título, nessa passagem, a chamada oração sacerdotal. É a oração que Jesus faz pelos seus discípulos, os seus apóstolos, e nessa oração do capítulo 17, Jesus me inclui, e inclui você também. Essa oração sacerdotal, Jesus Cristo, Ele disse, em João 17, versículos 15, 16 e 17, olha o que Jesus disse, na oração: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? O próprio versículo diz: a tua palavra é a verdade. Lembra que Jesus Cristo, quando João escreve no primeiro capítulo a respeito de Jesus, João diz que no princípio era a palavra, era o verbo, era Jesus, e a palavra, o verbo Jesus, estava com Deus no princípio, e o verbo, a palavra, Jesus, é Deus. Se eu quero saber mais de Jesus, eu tenho que me santificar nesse processo, através da palavra dele, porque Jesus, quando orou por mim, orou por você, e declarou antes que iria nos deixar a paz dele, ele disse na sua oração: Pai, vai ser difícil para os meus filhos, vai ser difícil para eles, porque eles não são do mundo, apesar de estarem no mundo. Eu não quero, Senhor, não rogo para que o Senhor os tire do mundo, para que o Senhor os livre de qualquer problema, de qualquer batalha espiritual, não. Apenas que o Senhor os livre do mal,
Mas para que isso aconteça, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Isso é muito importante para a restituição da paz nos nossos lares. Irmãos, tem sido uma enxurrada. 2020 foi uma enxurrada de pessoas que não sabiam lidar com os problemas nos seus lares. Entendendo isso, buscando saber por que essas coisas estavam acontecendo, Deus colocou no meu coração um projeto crucial para a Igreja Batista Esperança e também para um canal que eu tenho trabalhado no YouTube para abençoar pessoas. Que nesse ano de 2021, que Deus possa me usar e usar as pessoas que estão comigo para ajudar outras pessoas a lidarem com seus problemas. Você quer ver uma coisa? Só abrindo um parêntese aqui. Além do índice elevado de divórcios no ano de 2020, por conta de pessoas que se diziam e que se dizem cristãs, muitas delas procuraram profissionais da área para lidar com seus problemas. E quando eu falo profissionais da área, são pessoas que não conhecem a Jesus. Muitas pessoas com medo procuraram especialistas porque tinham um diploma e começaram a expor os seus medos para essas pessoas, quando essas mesmas pessoas, sem conhecer a Deus, estavam fazendo falsas promessas a esses necessitados. Ah, mas fulano é doutor nisso, fulano é doutor naquilo. Mas a pergunta é, fulano que é doutor nisso e doutor naquilo, te ajudou com o padrão, com o manual que é a palavra, que é a verdade que Jesus ensinou? Não, mas é um estudado, é um que fez faculdade, é um que é reconhecido. Lembre-se, a esperança e a paz que o mundo oferece não é a mesma que Jesus oferece. E muitas pessoas começaram no desespero a buscar esses meios que não resolvem o problema, apenas aliviam sintomas. Isso é muito sério. Nós temos tudo para viver em paz. Nós temos a palavra de Deus, que é a verdade. Nós temos Jesus, que é o príncipe da paz. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos tudo o que precisamos para viver em santidade ao Senhor. Meus irmãos, nesse processo de restituição da paz, a gente precisa não somente entender que a santificação envolve todo esse processo de amadurecimento na palavra de Deus, mas envolve também dedicação, esforço. Se esforce. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus 9, Hebreus 9, 13 e 14. Se no passado, as pessoas, muitas delas se contentavam com a purificação de animais, para se dizerem limpas por um curto espaço de tempo, precisamente por um ano, era o tempo que o sacrifício de animais cobria o pecado do pecador, antes do derramar do sangue precioso de Jesus. O sumo sacerdote, ele fazia o holocausto em oferta a Deus, pelo povo, e aquele sangue de carneiro, ele durava pelo menos um ano. Por isso a necessidade da repetição do sacrifício no Velho Testamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a pessoa do príncipe da paz, que é Jesus, em Hebreus 9, 13 e 14, nós encontramos o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros, e cinza de um novilho, aspergidos sobre as pessoas contaminadas, os santificam quanto à purificação da carne, olha o que diz a palavra do Senhor, ela continua dizendo: muito mais o sangue de quem? De Cristo, do príncipe da paz, que foi derramado naquela cruz, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Já fomos cobertos com o sangue de Jesus,
Já fomos purificados, libertos de toda a maldição do pecado, de tudo aquilo que as pessoas diziam nos lares. Ah, mas a minha vida é um inferno. Quando Jesus entrou, o inferno foi expulso do seu lar, porque você foi purificado com o sangue de Jesus. A paz de Cristo, a paz do príncipe da paz deve reinar na sua vida. Pode ser meio contraditório, meio paradoxal, pedir: Senhor, devolve a tua paz. Ele já te deu, Ele já deixou a paz dele no seu lar, na sua família. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro, e não deixe que diabo nenhum venha dizer o contrário, porque é Jesus quem justifica você pela purificação do seu sangue. Agora, repare, volte lá para Pedro, 1 Pedro 1:22, lembre-se, a gente nesse processo, a gente sabe disso, mas temos que fazer aquilo que a palavra nos manda. Se você que está aqui, você que está ouvindo também no seu lar, acompanhando no seu lar este culto a Jesus, e você conhece a Jesus, saiba que o sangue de Cristo te purifica, mas você precisa fazer alguma coisa quanto a isso. Em 1 Pedro 1:22, diz o seguinte, 1 Pedro 1:22, olha o que diz a palavra do Senhor: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, a minha versão traz assim: amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Repare que dentro do lar cristão, que precisa viver a paz que Jesus Cristo deu e deixou, o amor tem que reinar. E o amor bíblico, ele é diferente do amor que o mundo apresenta. O amor que o mundo apresenta está associado à paixão, a sentimento, e paixão e sentimento passa. Lembra que foi lido aqui, no começo, que nós não precisamos viver mais como outrora vivíamos, dependendo das paixões e dos sentimentos, tomando a forma do mundo quanto a isso. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, coloque aí a sua família, com amor sincero, ame de todo o coração. O que é que significa isso? Significa que a paz no seu lar, ela se concretiza com a definição plena do amor de Jesus. E essa definição plena do amor de Jesus significa que não depende do meu sentimento. Eu não preciso gostar, eu não preciso sentir para fazer com que o outro se sinta bem, viva para Jesus. Eu preciso agir, independente do outro. Lembra um versículo tão conhecido, João 3,16, a gente cita de cor, fala muito, porque Deus fez o quê? Amou o mundo. Agora coloque no lugar do mundo, coloque sua família, porque Deus amou a sua família, e porque Ele amou, repare que é diferente de estar apaixonado por sua família, é diferente de ter gostado da sua família, mas a Bíblia diz, porque Deus amou a sua e a minha família, o que foi que Ele fez? Ele deu Jesus. Deus por amor agiu. A Bíblia nos ensina que por amor eu devo agir de maneira sacrificial. A restituição da paz no nosso lar vai depender das nossas atitudes diante de tudo aquilo que a gente sabe a respeito de Deus. Você sabe muita coisa de Deus? Glória a Deus, amém, aleluia. Mas o quanto você pratica aquilo que você sabe de Deus? Eu larguei até uma tirinha hoje mais cedo no Instagram a respeito disso. O nosso comportamento, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na rua, onde quer que a gente esteja, o nosso comportamento e as nossas atitudes são indicadores de como anda o nosso relacionamento com Deus.
Se você é uma pessoa que esbraveja, se você é uma pessoa que grita, se você é uma pessoa que xinga, se você é uma pessoa que pensa coisas ruins, se você é uma pessoa mal educada, se você é uma pessoa que age de maneira muito áspera, tudo isso mostra, porque são indicadores, que o seu relacionamento com Deus não está vivenciando a paz que Jesus deixou. Se volte para Deus, se volte para a palavra dEle, busque ao Senhor com todo o seu coração e entenda que isso, a restituição da paz no seu lar, só vai acontecer quando você der o primeiro passo em direção a Jesus e aquilo que Ele ordena na palavra dEle. Quando eu coloco ordena, é porque é isso mesmo, Deus manda, e se Deus manda, a gente obedece. Deus mandou, a gente tem que obedecer, é assim que funciona. Se Deus em Cristo disse que Ele deixa a paz, que Ele deixaria a paz, e que Ele nos daria a paz, e que seria diferente de como o mundo dá, eu acredito. Para terminar, tem uma ilustração que eu gosto muito, a respeito de um concurso de pintura. Foi organizado um concurso de pintura, e as pessoas poderiam pintar o que elas quisessem, num quadro, numa tela. A única regra, além de pintar o que elas quisessem, a única regra era colocar um título na pintura, porque nem todo mundo tinha um conhecimento de arte abstrata principalmente. Então era importante que as pessoas, ao pintarem, colocassem um título. Terminado o concurso, todas as obras foram avaliadas e apenas uma ganhou de sobra, de lavagem. A pintura, ela tinha um passarinho que estava dormindo em uma caverna, e fora dessa caverna, a pintura retratava ondas fortes, batendo nessa caverna, e o passarinho dormindo lá dentro. E o título dessa pintura era simplesmente Paz. E aí muitas pessoas questionaram por que essa pintura venceu, se tinha um mar revolto, se tinha muitas coisas ali, o passarinho estava dormindo. Não fazia sentido um passarinho estar dormindo, enquanto as ondas batiam fortemente naquela caverna. Então não fazia sentido aquela pintura vencer. Até que um dos organizadores desse concurso, ele disse o seguinte: essa pintura nos remete a algo a respeito daquele que é o príncipe da paz, do Criador do mundo, Jesus Cristo. Como assim? É porque é muito fácil ter paz no mundo, quando as circunstâncias correspondem às minhas expectativas. É fácil dormir, é fácil sorrir, é fácil cantar. Se tudo ao meu redor está em paz, eu estou em paz. Isso é o que o mundo ensina. Mas só Jesus, diferente do mundo, ensina que podemos ter paz e viver em paz em meio às ondas e tempestades do mundo. Então o prêmio foi muito justo. Isso nos mostra apenas uma verdade bíblica, o que Jesus ensinou várias e várias vezes. Ele é o príncipe da paz. Ele pode trazer, Ele pode restituir a paz na sua família. Porque mesmo quando o mundo vier com as suas ondas, as suas tempestades, você ainda assim poderá descansar tranquilamente, você e sua família em Jesus, porque Ele já te deu a paz, Ele deixou a paz dEle. Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por nos consolar, por nos trazer vitória por meio de Jesus Cristo, ó Deus, por nos ensinar a viver em paz com as nossas famílias. Por mais que o mundo tente destruir as famílias, dizer que a família é uma instituição falida, o Senhor declara na Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, e nós cremos, a nossa família não será destruída em nome de Jesus. Não tem como, Senhor, porque fomos purificados com o sangue de Jesus, nós seguimos aquele que é a verdade, e somos santificados na Tua palavra que é a verdade, não pode mentir. Por isso, Senhor, faz com que cada família, Senhor, presente aqui na igreja, e também que estão acompanhando nos seus lares através, Senhor, do YouTube, possam entender que é possível viver em paz em família, porque a Tua palavra é poderosa e não volta vazia, Senhor.
porque há muito, mas há muito tempo já foi profetizado que o príncipe da paz nos deixaria e nos daria a sua paz, diferente do mundo. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela vida de cada família representada aqui na igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E por isso, Senhor, nós te amamos. Muito obrigado, Senhor Jesus, nós te amamos. Exaltamos o teu maravilhoso nome, porque só o Senhor é Deus. E é por isso que nós oramos crendo na tua presença real aqui no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós.